maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br, a emissora do bem na internet. 24 horas ligadas em você. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. A partir de agora entra no ar Fonte Viva de Luz. Programa Espírita, doutrina codificada por Allan Kardec, com comentários do Evangelho de Jesus, Livro dos Espíritos e obras complementares e mais notícias do movimento espírita em Uberlândia, Brasil e no mundo. Você é filho do universo, irmão das estrelas e atriz. Você merece estar aqui, e mesmo se você não pode perceber. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.
Olá, ouvintes da Rádio Fraternidade, nós estamos aqui na sede da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia. A Aliança Municipal Espírita que completou no último dia 4 de dezembro de 2010, 50 anos. Então são 5 décadas. E a gente vai conversar aqui com as nossas companheiras, confreiras, a Isabel Gervásio e a Neuza de Fátima Mendonça, que vão contar um pouco da história da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia. Vai falar também dos trabalhos que hoje estão sendo desenvolvidos pelo órgão unificador na cidade. Olá, Isabel. Olá, Neuza. Pode falar aí. A Aliança Municipal, deu? A Aliança Municipal Espírita de Uberlândia é o órgão unificador do movimento espírita em Uberlândia, não por acaso, mas exatamente pelo fato de que o trabalho da unificação estava despertado no coração e no entendimento dos trabalhadores do passado, e eles desejavam que esse trabalho da unificação se efetivasse aqui em Uberlândia. O surgimento da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia, sendo em 1960, foi o reflexo do trabalho do Pacto Áureo, que é aquele tratado que a Federação Espírita Brasileira criou e organizou em 1949 para que o movimento espírita brasileiro tivesse uma unidade e tivesse o mesmo espírito para o crescimento e a ampliação dessa doutrina. Neuza também vai falar seu boa tarde, bom dia, boa tarde, noite. Caros ouvintes da Rádio Fraternidade, o nosso carinho a todos. Realmente, quando nós paramos para pensar em 50 anos de existência de um órgão unificador, nós temos que, na verdade, voltar os olhos ao passado para verificarmos em que ponto desse movimento espírita nós estávamos no surgimento dessa aliança, que teve como berço primeiro a ideia da unificação, que estava ventilando em todo o Brasil. Então, a Isabel tem um pouquinho de história aqui para contar para todos nós a respeito desse cenário, esse cenário histórico que muito contribuiu para o surgimento da aliança. Até porque, Isabel, Neuza, os ouvintes que nos acompanham aí, mundo afora, às vezes eles não têm assim, esse conhecimento da questão da unificação e a preocupação dos espíritos superiores em trabalhar com a gente para que a gente realmente se unificasse. E o contexto histórico do surgimento da AMA é justamente esse processo de unificação, né? Exatamente. O trabalho da unificação do movimento espírita é uma consequente da preocupação da ideia de unidade de Allan Kardec, expresso exatamente no Obras Póstumas, quando ele cria o projeto 1868. A criação do projeto 1868 era a materialização dessa grande preocupação do codificador, que ele imaginava que precisava ter um órgão central, uma administração central, e que desse elemento central saíssem as ideias fundamentais. Isso veio para o Brasil, essa preocupação, e aqui, logo de imediato, foi criado a Federação Espírita Brasileira, que desde o princípio teve essa preocupação da unidade, embora no começo não tivesse nada a ver com esse perfil que tem hoje. A unidade do movimento espírita aqui no Brasil era interessante, haja visto o caso de Uberlândia. O Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que foi fundado em 1913, era filiado diretamente à Federação Espírita Brasileira. E muitos centros espíritas desse país, esses mais antigos, são todos filiados. Enquanto não existia o papel da filiação delegada aos estados, a Federação Espírita Brasileira aceitou isso como sendo essa forma de unificação. Tá certo, pode falar também.
E a gente fica pensando também o quanto a ideia da unificação, ela requer aproximação também. Primeiro nós precisamos estar próximos, unidos, para depois, gradativamente, irmos nos conscientizando dessa proposta de unificação. E o surgimento da AME talvez tenha vindo também com essa ideia de estar mais perto das casas local. Então, a AME é muito comum aqui na nossa região, a ideia de AME nos municípios, que já tem mais de 2 casas espíritas, surgem essas AMEs para poder unir as casas da região. E depois, em termos de Estado, nós temos a União Espírita Mineira, que é o órgão mais próximo no Estado mesmo, que circula por toda a região, beneficiando com subsídios, orientações trazidas diretamente da FEB, a quem ela se mantém filiada. Então, é um esquema federativo, é um esquema de unificação que pressupõe aproximação, né, contato, união, para fortalecer-nos todos nessa ideia unificacionista. Quer dizer, a proposta de forma alguma é de fiscalização, e é isso a gente tem que deixar claro para os nossos ouvintes, porque quando às vezes as pessoas estão chegando no movimento espírita ou vêm de outras escolas religiosas, tem outro tipo de formação, dentro da doutrina espírita é totalmente diferente, né? Exatamente. Muitas pessoas às vezes imaginam que a Aliança Municipal Espírita de Uberlândia é fiscalizadora. Não é. Nós não temos esse papel e nem esse caráter. Nós temos o papel educativo das instituições espíritas que estão ligadas aqui à Aliança Municipal Espírita, que é uma ligação espontânea. Nós não temos nenhum processo de forçar nenhum centro, nenhuma casa espírita a se ligar aqui à AME. Todos que aqui estão filiados, em número de 59 casas, é uma filiação espontânea, eles nos procuraram e nós tivemos a oportunidade de, unindo todos, estabelecer um programa de ação para que a atividade doutrinária em todas as casas tivesse sempre a mesma linha e tudo assentado dentro dos princípios da codificação. Nesse particular, é preciso lembrar o espírito do Pacto Áureo, que nós já fizemos referência. O Pacto Áureo foi um trato que a Federação Espírita Brasileira organizou com todos os representantes de todos os estados brasileiros a respeito da união desse movimento. No dia desse Pacto Áureo, que foi dia 9 de outubro de 1949, não estavam presentes os estados do Norte e Nordeste. E aí, por causa disso, como tinha um número majoritário de representações estaduais, a Federação Espírita Brasileira aprovou os princípios dessa unificação. Mas, como o pessoal do Norte e Nordeste não estava presente, então depois foi criada a Caravana da Fraternidade, que foi até em cada um desses estados e conversando com todos os representantes de cada um desses, estabeleceu então esses princípios como pontos fundamentais. Bom, então, a AME tem uma missão, né? Então ela surgiu de um propósito maior. Qual é a missão mesmo da AME? A missão da AME, da Aliança Municipal Espírita, e aqui em nosso particular, a Aliança Municipal Espírita de Uberlândia, é unificar o movimento espírita local e regional. Unificar em torno da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E é claro que essa missão ela se desdobra em finalidades, né? Em outras finalidades um pouco menores que compõem esse todo. Aproximação com as casas espíritas da cidade e toda a região do CRENorte, que são elas Tupaciguara, Indianópolis, Araguari e Nova Ponte, e também todo o distrito. Nós temos uma responsabilidade local e regional de subsidiar essas casas, essa região, de tudo aquilo que a casa espírita tem necessidade,
desde o seu aspecto físico, a sua estrutura legal, jurídica, até a parte escrita e prática, doutrinariamente falando. Então, é um trabalho muito intenso, que requer um programa repassado, planejado, executado e avaliado constantemente. Isabel, voltando no tempo aí um pouquinho, dá pra gente, você que teve fazendo um levantamento histórico desses 50 anos da AME junto com o pessoal aqui, dá para identificar assim, quais eram os grandes desafios que os nossos companheiros de outrora tinham? Eu imagino que hoje está difícil, imagina antigamente. A gente não consegue nem avaliar, porque são tantos, e se a gente considerar, por exemplo, há 50 anos atrás, a questão da comunicação, a questão mesmo até do deslocamento, para a gente chegar numa casa, depois na outra, isso tudo era muito difícil. E vários companheiros se preocupavam com isso. E entre os companheiros que tinham essa preocupação, o seu José Gonzaga de Freitas, que foi presidente do Fé, Esperança e Caridade durante 54 anos, esse homem tinha uma preocupação enorme. Tanto é que o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade começou a criar outros centros, outros setores de trabalho, que depois acabaram sendo departamentos, exatamente por causa dessa preocupação do seu José e os colaboradores daquela casa. É claro que depois foram surgindo outros centros, com suas características e próprias do tempo, mas essa preocupação fundamental existiu desde o começo e ela foi corroborada por outros companheiros, como o seu Clóvis César, que foi presidente da Aliança Municipal Espírita por 9 anos, o Argimir Evangelista Ferreira, que foi muito importante, foi um grande colaborador da Aliança Municipal Espírita. Podemos dizer mesmo que quem assumiu a responsabilidade do jornal Vida Espírita foi o Argimiro, e se a gente fosse justo mesmo, para valer, o Argimiro carregou esse jornal em todo o seu trabalho durante anos, para que ele não morresse, para que ele não deixasse de circular, exatamente por causa dessa preocupação. Outros companheiros, como seu Hugo Bertolucci, que muito proximamente se preocupava com a questão. Outros companheiros, como a Nelva Ribeiro, que lidava muito com o trabalho da infância. E os nossos irmãos Leusa Martins Costa e outros que estavam totalmente voltados para essa questão da união de todas as casas, a superação dos obstáculos que eram próprios da época, obstáculos esse que muitos ainda existem até hoje. Haja visto essa preocupação que nós temos na AME hoje de fazer a união de todas as casas. Isso no começo foi muito difícil, porque o pessoal não conseguia entender isso. Como eles estavam voltados única e exclusivamente para suas casas, eles achavam que as outras era problema de quem era presidente. E na realidade não é assim. O problema do movimento espírita não é do Centro Espírita Fé e Amor, não é preocupação do União é Amor, nem do Bezerra, mas é uma preocupação de todas as casas. E a AME surgiu no meio dessa grande preocupação, fruto do trabalho desses companheiros do início. Neuza, quer acrescentar alguma coisa? Nós também podemos colocar como acréscimo desse período e ainda hoje uma dificuldade que é o entendimento de casa espírita. As pessoas compreenderem o que era realmente uma casa espírita e qual a sua finalidade. Por causa disso, a gente observa que até durante o tempo, nesses 50 anos, até que tem mudado o cenário de uma casa espírita. Hoje a casa espírita é mais enxergada, talvez, mas como um cenário educativo, mas antes, há uns 50 anos atrás, a gente acredita que talvez fosse mais um cenário onde recebia as pessoas
num salão, e a ampliação desse salão era uma câmara de passe e um salão de sopa. Então não passava disso, porque o olhar para a casa espírita era esse. E o entendimento de casa espírita era assim também. Então hoje nós vemos salas de evangelização espírita sendo criadas, bibliotecas sendo instaladas em casas espíritas, vemos a preocupação em construir, né, um espaço em que as pessoas cheguem e tenham o diálogo fraterno. Então, assim, o cenário da casa espírita, ele tem sofrido alterações, porque está alterando também o entendimento de casa espírita. E a gente vê que o órgão unificador, ele tem um papel importante nisso. Ele contribui para a união e contribui para que as pessoas, uma vez unidas, elas trocam referências de pensamento e passam a compreender melhor, trocarem as suas experiências, os seus conceitos, até compreenderem realmente a sua finalidade na casa, no movimento. Isabel, dentro desse, você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes para o fato seguinte: se ainda hoje há uma dificuldade de entendimento da casa espírita, imagine a dificuldade para o entendimento de um órgão unificador, que é o caso da AME. A dificuldade ainda é muito grande. A gente imagina que é porque já estamos no 3º milênio, as coisas já mudaram, mas ainda temos muitas ideias fixadas lá no passado, e que quando a gente fala da AME, do seu trabalho, da sua missão junto das casas, muita gente não consegue compreender. E ainda hoje nós temos vários companheiros que acham que a AME, ou Aliança Municipal Espírita, é perfeitamente dispensável. Por quê? Porque o centro, realizando o seu trabalho, não há necessidade de mais nenhuma outra atividade. E é um grande engano, porque quer dizer, a unificação, o convívio com pessoas de outras casas, os trabalhos possibilitam um crescimento interior, uma troca de experiências que ajuda a crescer, né? Exatamente. É por isso que nós, enquanto órgão unificador, nós insistimos muito nesse contato. Hoje nós realizamos encontros setoriais para reunirmos na sua realidade local as casas espíritas, para que elas tenham a possibilidade de conversar entre si, de conversar em coisas que elas, por si só, elas não fazem, elas não procuram e ficam cada vez mais isolados. Então, o órgão unificador, tendo um representante que vá até lá, atualiza os dados, né, para passar para quem desejar. Às vezes a gente está na AME, as pessoas ligam e querem saber o horário de passe nas casas espíritas, horário de assistência fraterna. Nós temos que ter esses dados atualizados. Então temos companheiros que vão aos setores, visitam as casas, atualizam seus dados, pegam telefones de contato e promove uma parceria entre essas casas no encontro onde conversamos sobre as suas necessidades locais. Por que locais? Porque a realidade de uma casa espírita, às vezes, lá no Roosevelt, é diferente de uma casa espírita aqui do centro da cidade. Uma casa espírita que está estruturada lá na periferia funciona, às vezes, com uma realidade, uma necessidade diferente. Não que a doutrina espírita vai ser aplicada, ou deve ser aplicada de uma forma diferente, mas a forma metodológica de trabalhar com os assistidos, de trabalhar com os evangelizandos, com o público, ela sofre variações de acordo com a sua realidade local. Olha só, ouvintes da Rádio Fraternidade, nós estamos conversando com a Isabel Gervásio e Neuza de Fátima Mendonça, sobre os 50 anos da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia. A Aliança Municipal Espírita, que é o órgão unificador aqui na cidade de Uberlândia. Bom, Isabel, o que mais que a gente pode falar aí eu fico imaginando o seguinte: a questão da AME, ela está localizada numa região em que a gente tinha Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Jerônimo Mendonça e outros aí, que Alfredo Júlio. Como é que é isso, hein? Imagina esse contexto, hein? Isso é uma grande responsabilidade, eu imagino.
Porque para nós que temos tantas figuras luminosas, que nos orientaram tanto e que fizeram tanto pelo trabalho do movimento espírita na região, nós ficamos imaginando, será que a gente está conseguindo corresponder aos sonhos dessas criaturas, aos projetos que eles tanto desejaram realizar? E é aí que a gente fica totalmente cheio de responsabilidade e quer fazer com que o trabalho do Espiritismo aqui em Uberlândia seja um trabalho unido, forte e que ele possa produzir o máximo. Nesse particular, gostaria de dizer para todos que a atual diretoria da Aliança Municipal Espírita é a sua 12ª. Nós fizemos um levantamento de todas elas e tivemos oportunidade de localizar os ideais de vários irmãos, porque no meu caso particular, que acompanhei quase todas as diretorias até hoje, eu pude observar o sonho de cada uma delas, o desejo de cada uma delas, o apoio de cada uma delas na realização de trabalhos que marcaram a história do Espiritismo em Uberlândia. E entre esses trabalhos nós encontramos companheiros que deram sangue, entre aspas, para que determinadas coisas acontecessem, como, por exemplo, o trabalho da união da assistência fraterna, o trabalho da união das casas, o trabalho da união da evangelização da criança, o trabalho da união dos jovens, o trabalho da união da comunicação, que sempre se expressou no jornal Vida Espírita, e por aí vai. Então a gente vê que é um contexto histórico grande, de muita importância. Vocês que estão nos acompanhando aí pela rádio, a nossa ideia é compartilhar um pouquinho a experiência da AME nesses 50 anos, porque chegar a 50 anos não é fácil. Cada uma das pessoas que passaram pelas diretorias, que ajudaram, colaboraram, é que sabem da dificuldade que é. Imagino que espiritualmente falando, quer dizer, 50 anos é mais responsabilidade ainda, né, Nilce? Muito. A Isabel lembrava desses vultos e a gente fica pensando que o momento agora é nosso. Nós tivemos esses vultos que individualmente fizeram muito, individualmente entre aspas também, porque sempre tiveram a sua equipe de trabalho, mas se destacaram pelo efetivo amor, a forma como desenvolveram o seu pensamento em torno desse ideal cristão. E a gente fica imaginando que da nossa parte não pode ser diferente, só que o nosso fazer do momento é um fazer com o grupo. Não é um momento em que as individualidades vão destacar mais. É um momento em que o grupo vai aparecer. A nossa força agora, sem dúvida, é coletiva. Precisamos deixar a nossa parcela de contribuição para que essa doutrina realmente ela possa espargir mais e possa dar os frutos nos corações humanos que estão aí ao nosso redor e que espera que através dos nossos exemplos nós consigamos realmente propagá-la. Vamos falar um pouquinho do trabalho atual da AME? Vamos. Pois é, 50 anos, ainda tem mais 50 pela frente aí. Mas vamos falar hoje, a Aliança Municipal Espírita de Uberlândia tem a sua sede própria, que é do ponto de vista material, uma grande conquista, né? Tem várias frentes de trabalho atuando. Vamos falar um pouquinho aí, Isabel. A Aliança Municipal Espírita de Uberlândia tem toda uma trajetória histórica do ponto de vista da sua sede, que nós vamos começar por aí. A Aliança teve como sede, inicialmente, desde 1960 até mais ou menos 1968, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. O pessoal reunia lá tinha um armário onde eram colocados os livros, o material, os papéis, mas depois, por causa da própria dinâmica do movimento e do número de colaboradores, essa sede se mudou para o Centro Espírita Joana d'Arc. E lá a AME permaneceu por muito tempo. Também a AME, de acordo com o presidente que chegava e que direcionava o trabalho, também ela se instalou no Lar Espírita Alfredo Júlio, a partir da sua inauguração, e ela se reuniu lá durante um período de mais ou menos 3 anos.
Depois ela começou a se reunir em outros locais para atender às necessidades daqueles que estavam trabalhando e que queria oferecer a sua parcela de contribuição. Mas como essa coisa nunca dava certo, porque os irmãos podem observar que quando a gente tem uma documentação e precisa estar com essa documentação em mãos, e a gente fica mudando frequentemente, a tendência é essa documentação se perder. E isso aconteceu muito com a Aliança Municipal Espírita de Uberlândia. Nós tivemos 3 perdas efetivas de documento e material pelo fato de não ter uma sede, e isso foi um prejuízo histórico para nós sem comparação. Essa coisa ficou resolvida a partir de 1982, 83, quando a gente começou a criar mentalmente a ideia da sede, quando finalmente em 93, aqui que hoje nós estamos instalados, foi inaugurado, e aqui estamos, permita Deus que fiquemos por um tempo bastante longo, para que a gente possa ter todas as coisas organizadas e evitar essas perdas que nós já sofremos muito grandes. Neuza, e o trabalho hoje, como é que se consolida o trabalho da AME? Bom, a AME, Aliança Municipal Espírita de Uberlândia, ela é vista no meio, tanto local, regional, estadual, e também, por que não dizer nacional, como órgão dinâmico. Somos hoje, isso sem vaidade nenhuma, nós podemos dizer isso, e graças aos antecessores também, um órgão que tem lançado contribuições para o movimento, por causa do pensar, por causa desse dinamismo mesmo. Nós estamos, desde 2008, nesse mandato, né, já no segundo mandato, implantando na Aliança uma nova forma administrativa. A Aliança Municipal Espírita funcionou por mais de 47 anos com a mesma estrutura administrativa. Chegando ao término dos 47 anos, nós paramos para avaliar a sua finalidade, os resultados adquiridos a partir das suas práticas, para verificarmos se esses resultados tinham um alcance de ideal para o futuro. E fomos observando que tínhamos muito o que mudar. E que 50 anos, olha, é mais do que um tempo significativo para tentarmos uma nova estrutura, acreditando que é um período de mudança significativa. Então, nós estamos implantando desde 2008 a administração colegiada. Essa administração colegiada, nós tivemos de início que tomarmos 3 deliberações importantes para o seu acontecimento. Primeiro, desenvolvermos a ideia conosco de trabalhar sob a forma de projetos, porque é uma proposta moderna e o projeto nos permite um olhar de perto em tudo aquilo que estamos fazendo, uma constante reavaliação, reavaliação e replanejamento das nossas ações. E se depois não der certo, ou se der certo, o que ficar realmente como positivo, nós podemos implantar como ação. A outra deliberação foi substituir um colegiado, aliás, constituir um colegiado para a tomada de todas as decisões. Esse colegiado é composto hoje por representante do SEM, presidente e secretário, pela diretoria executiva, por coordenadores dos 3 núcleos, ou seja, dos 4 núcleos que nós criamos, onde estão organizadas todas as frentes de trabalho de acordo com a sua natureza. Nós temos o núcleo 1, que nós chamamos de núcleo de administração, e nele estão organizadas todas as frentes de trabalho que são desenvolvidas para darmos conta de realizar a unificação, a comunicação e a administração. No núcleo 2, que nós chamamos de núcleo de centro espírita, nós temos aí um coordenador também,
E nesse núcleo nós temos um atendimento administrativo e jurídico a todas as casas espíritas. E nesse núcleo nós também temos os coordenadores das regiões, que são treinados bimestralmente pelo coordenador desse núcleo, para que vão, conforme nós colocamos aqui, até a região, as regiões. Hoje nós temos 10 em Uberlândia, mais de 100 casas espíritas e 10 regiões. Cada coordenador adota para si um número X de casa e ele é responsável para a atualização de dados dessas casas, é responsável em levar correspondências, comunicar. É a AME presente no dia a dia das casas espíritas por meio desses colaboradores aí, que são 10 ao todo. E também temos a coordenação de distrito, um companheiro que vai semanalmente, quando inicia a tarefa no distrito, e faz uma visita no distrito, encontra por lá um grupo, uma família interessada em implantar um culto do Evangelho e convida a região para esse culto. Após um determinado tempo em que esse culto vá vingando e as pessoas vão se interessando por estudo doutrinário, implanta-se o Centro Espírita. Nós tivemos essa iniciativa aí na gestão da Isabel em 98, lá no Cruzeiro, e hoje nós temos uma casa espírita totalmente estruturada a partir desse trabalho. Cruzeiro, que é um distrito da cidade de Uberlândia, porque a gente está falando para o mundo, então a gente às vezes tem até que falar isso. Exatamente. Então é isso. E temos também o núcleo 3, que nós chamamos de núcleo de educação espírita, e nele nós agrupamos todas as atividades, as frentes de trabalho que até então eram esparsas na aliança, consideradas apenas como departamentos. Hoje nós chamamos essas frentes de trabalho, esses departamentos de frentes de trabalho, e todas elas que têm a natureza da educação. Por exemplo, o DIG, o Departamento de Infância e Juventude, a família, todo o trabalho que nós fazíamos voltado para a família, que continuamos fazendo, assistência social espírita, assistência e promoção social espírita, o estudo sistematizado da doutrina espírita e o Esperanto. E também temos o núcleo 4, que nós chamamos de núcleo de comunicação social espírita, onde nós agrupamos todas as frentes de trabalho que têm a ver com a difusão e a divulgação. Nós temos aqui na Aliança o Clube do Livro Espírita, a biblioteca, a cooperativa de mensagens, a página na internet, o jornal, e a orientação mediúnica, que embora o Departamento de Orientação da Mediunidade tenha também a natureza da educação, mas é de predominância comunicação. Então, nós agrupamos nesse núcleo 4. Então, hoje, nessa estrutura, que falando, talvez o ouvinte não tenha uma ideia de como isso acontece. Nós temos um gráfico que identifica melhor, visualmente, essas frentes de trabalho e permite a todos que o vê uma visão interativa do trabalho, porque é essa a nossa preocupação, de fazer com que as frentes de trabalho comuniquem entre si, para que esse movimento de unificação saia do interno desse órgão unificador e sensibilize as casas no seu fazer. Essa proposta de integrar as frentes de trabalho nós estamos levando também durante os encontros com as regiões. Então, representantes desses núcleos juntam-se uma vez por mês, junto com o SEM, os representantes do SEM, que é o Conselho Espírita Municipal, a diretoria da AME, e mais o responsável pela sede em colegiado aqui na Aliança. E nesse colegiado nós tomamos as deliberações, fazemos planejamentos, avaliamos as atividades, replanejamos, trocamos miúdos do nosso fazer. E é daqui que sai todo o pensar para ser executado por esses outros núcleos que nós citamos aqui anteriormente. Isabel? Esse trabalho de colocar todo o funcionamento da AME sob a forma de núcleos é uma tentativa de tornar esse trabalho democrático, unido, simples, funcional, de modo que nós possamos reunir nesse espírito
todos aqueles que aqui comparecem para dar a sua contribuição. Todos que aqui vêm são acolhidos e na sua capacidade de trabalho, nós reunimos esse pessoal e aqui fazemos todas as suas atividades. Como? Através da metodologia de projetos. Esse primeiro núcleo, que é o núcleo de administração, é o nosso projeto número 1. Por quê? Porque se ele funcionar dentro do espírito de ligação de todas as frentes de trabalho, ele está cumprindo o seu papel e a sua missão dentro do próprio espírito da unificação. Mas ele não pode funcionar como um projeto único. Então ele é subdividido em subprojetos, quer dizer, são projetos que detalham essa ação geral e nós organizamos aqui um grupo mais ou menos de 8 subprojetos que dão conta dessas atividades. O nosso segundo projeto é o núcleo número 2, que é o núcleo de centro espírita. Esse núcleo, como ele tem todas as atividades de ida e vinda das nossas ideias, mensagens, sugestões, trabalho doutrinário, isso tudo, enfim, ele não tem nenhum subprojeto. O núcleo número 3, nós organizamos como nosso projeto número 3. E esse projeto envolve todas essas atividades, funcionando particularmente a questão do estudo e o conhecimento da própria doutrina, não só aqui dentro da AME, mas também para as casas espíritas, porque isso tudo é aberto para todos os centros. E o nosso núcleo número 4, que é o núcleo da comunicação, é o nosso projeto número 4, no qual nós estamos empenhadíssimos em fazer a divulgação da doutrina através do livro, através da biblioteca, através da página da AME na internet e outros recursos que o próprio tempo vai nos encaminhando para que possamos trabalhar. E nesse núcleo número 4, ou projeto 4, nós temos as atividades mediúnicas, nas quais nós nos empenhamos no estudo e na divulgação, com muito cuidado e com muito zelo. Gente, interessante, é trabalho. Como é que é? Tem trabalhador ou está faltando trabalhador? Olha, Rubens, atualmente nós podemos nos sentir felizes porque nós estamos com trabalhadores, até com um quadro de trabalhadores muito bom. Mas pode se tiver alguém aqui em Uberlândia ouvindo e quiser trabalhar, tem vaga, né? Muito ainda. Agora, é bem verdade que, embora esse quadro de trabalhadores assim seja grande, nós ainda temos falta de muitos trabalhadores, porque os trabalhadores que têm chegado, eles estão gradativamente interagindo com o trabalho, aprendendo a fazer, muitos vêm de casa espírita e têm uma noção muito diferente de órgão unificador, porque é diferente. Trabalhar em órgão unificador não é do mesmo jeito, não é trabalhar em centro espírita, né? Então, quando nós chegamos aqui, vemos assim, um esquema de trabalho muito dinâmico e todas as vezes que nós vemos a possibilidade de um novo trabalhador chegar, nós criamos a possibilidade de ampliar o trabalho. Então é claro que hoje o que a AME faz, ela pode fazer mais e melhor se houver mais pessoas interessadas pelo trabalho. Com relação a essa questão dos trabalhadores, todo mundo está convocado, porque nós precisamos, embora temos muita gente, nós precisamos de muita gente, porque quanto mais tiver pessoas que possam unir esforços e que possa dar a sua contribuição, mais esse trabalho pode se ampliar. Vou dar um exemplo para que todos compreendam. No subprojeto ligado ao projeto número 1, que é o trabalho do espiritismo para não espíritas, é um projeto muito interessante no qual nós levamos as ideias da doutrina espírita para um público não espírita. E nós temos 2 espaços, que é o Hospital do Câncer e é a APAC, que é a Associação dos Presidiários de Regime Semiaberto. Esse pessoal nos solicitou para que semanalmente a gente levasse a mensagem da doutrina espírita para os seus
o seu pessoal, o seu público. E durante alguns anos, no Hospital do Câncer durante 10 anos e na APAC durante 3 anos, nós temos realizado esse trabalho. Muita gente nos pede que a gente vá, por exemplo, em reuniões que não tem nada a ver com religião, para falar de espiritismo. Então, isso tudo são coisas que ainda não estamos fazendo porque falta gente. Mas no trabalho, por exemplo, do Hospital do Câncer e da APAC, nós conseguimos estabilizar uma equipe que funciona toda semana. Isso não é fácil de fazer, mas estamos esperando gente que goste e que queira realizar esse trabalho. 50 anos. Quais os grandes desafios que vocês acham que a Aliança tem pela frente? Olha, é claro que cada tempo faz a gente ter um olhar mais maduro, né? 50 anos, embora eu não tenha acompanhado os 50, mas os 10 últimos, 12 últimos, a gente tem observado que cada vez mais o nosso desafio é fazer com que esse movimento seja cada vez mais Kardec. Mais Kardec, menos qualquer outra coisa, né? E que as pessoas que estão realmente voltadas para o estudo tenham uma prática qualitativa e cada vez mais compreendam de casa espírita. A casa espírita é a célula fundamental do movimento espírita. Se ela não tiver fortalecida desde o seu entendimento, desde o entendimento de quem está ali na direção, do que é uma casa espírita e a sua finalidade, e uma boa bagagem doutrinária, nós vamos ter muitos desafios. Isabel que tem muita história, foi presidente, participou de muitas diretorias, enfrentou muitos desafios. O que a gente pode, o que tem pela frente aí, na sua opinião? A AME, eu estou acompanhando a AME desde 1967, que foi quando eu nem era nascido. Comecei o trabalho da evangelização da criança e do jovem dentro da AME. E sempre observei algumas coisas que eu gostaria que todos pensassem. Primeiro, a AME é um órgão espírita, e como espírita ela tem que sustentar esse farol, ou seja, a divulgação da doutrina espírita na obra básica e na obra subsidiária séria tem que ser o nosso empenho fundamental. A outra é fazer com que essa doutrina chegue em todos os lugares, na medida das nossas possibilidades, mas com maior empenho, para que essa mensagem realmente atinja a sua finalidade. E o maior de todos os desafios que eu percebo é o desafio da atualidade. É fácil a gente, às vezes, se fechar num trabalho e permanecer daquele jeito 10, 15, 20 anos, mas fazer com que esse trabalho acompanhe o tempo, acompanhe o progresso e seja engajado nos problemas que a humanidade vive no agora, para dar uma resposta para o hoje, é um grande desafio da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia. Eu não podia deixar de aproveitar que eu estou com 2 educadoras aqui para falar um pouquinho de educação e principalmente de evangelização. Qual que é a importância da evangelização das nossas crianças, a evangelização espírita das nossas crianças? Eu falo isso porque a gente chega, a Rádio Fraternidade chega daqui do Brasil, na Europa, no Japão, Austrália, mundo inteiro. Que eu gostaria que você falasse para a gente a importância da gente trabalhar com as nossas crianças, principalmente a parte da evangelização. Olha, a evangelização da criança e do jovem precisa ser o carro-chefe da instituição espírita. Nós acreditamos que evangelizar crianças e jovens é ter a garantia da formação doutrinária para o futuro. Nós precisamos investir nisso, porque o que a gente hoje quer de casa espírita funcionando, nós queremos voltar, né, até para a gente, até como uma proposta egoísta,
para nós mesmos, nós precisamos pensar nisso, nessa tarefa. Nós todos queremos voltar a encontrarmos casas espíritas funcionando e funcionando bem. Então nós precisamos investir nessa moçada, investir nessas crianças. É claro que por causa disso, muitas das vezes, preocupados, nós lançamos mão de recursos nem sempre compatíveis, nem sempre adequados para essa tarefa. Nós precisamos sim, enquanto direção de casa espírita, pararmos, pensarmos que o futuro da casa depende da proposta de evangelização com a criança e com o jovem hoje. A direção precisa ter um planejamento seguro, adotar um currículo, um programa, treinar o seu pessoal. Quando essa equipe não está treinada, existindo o órgão unificador como aliança existe aqui na cidade, essa direção precisa buscar subsídio, precisa indicar onde tem para essa equipe e fornecer a estrutura física adequada para o trabalho. E precisa acompanhar o trabalho como a menina dos olhos, porque é, sem dúvida, o futuro da casa espírita e do movimento espírita que nós estamos colocando ali em ação. Isabel. Os espíritos que estão chegando são espíritos dessa transição final da fase de mundo expiatório para mundo regenerador. Com isso, os ouvintes podem imaginar as grandes dificuldades que a gente enfrenta. E dentro desse grande trabalho de enfrentar as dificuldades próprias da transição, a doutrina espírita tem que dar respostas atuais para o trabalho da educação espiritual das novas gerações. É com isso que nós todos aqui na AME nos empenhamos muito e preocupadíssimos não só com o trabalho da criança, que toda a casa implanta, trabalha e tudo, mas sobretudo com o trabalho do jovem. Nunca os nossos jovens passaram tantas dificuldades de ordem moral e espiritual como agora, e a Casa Espírita tem o dever de oferecer programas, oportunidades, frentes de trabalho para que eles possam realizar as suas potencialidades. Mas para isto, a Casa Espírita tem que estar ligada, tem que estar, como diz o pessoal aí, antenada, procurando frentes novas, desafios e trabalhos que precisam ser realizados. Bom, estamos chegando ao final, mas a sua mensagem, Neuza, a sua mensagem também, Isabel. Bom, desejamos a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade um momento de reflexão nesse encerramento de ano. Nós todos temos propósitos de crescimento, de elevação, e isso passa pelo trabalho ativo no bem. Então, que nós possamos nos dedicar a isso pessoalmente e nos comprometer uns com os outros, com o progresso alheio. A doutrina espírita nos orienta a isso, a despertar-nos para estarmos mais interessados no progresso alheio. Então, que nós todos aproveitemos esse momento, né, que o ano está se fechando, mais uma etapa, e iniciando uma outra aí pela frente. O nosso grande agradecimento ao Rubens e a todos vocês ouvintes. Nós fechamos 50 anos da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia. Estamos abrindo outros 50 anos, cheios de projetos, cheios de propostas, e estamos cheios de força e ideias novas para poder dar a esse órgão a dinâmica que ele precisa para cumprir o seu papel, para cumprir a sua missão. Todos que se interessam pelo Espiritismo estão convocados a oferecer a sua parcela de contribuição. Nós agradecemos a todos, especialmente ao Rubens, as oportunidades para colocar essas ideias, não só no pensamento, mas também no coração de todos os ouvintes. Muito obrigada. Olha só, nós conversamos hoje aqui na Aliança Municipal Espírita de Uberlândia com a professora Isabel Gervásio, a professora Neuza de Fátima Mendonça, que falaram para a gente sobre os 50 anos da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia.
Você pode também conhecer um pouquinho da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia acessando o site www.amespirita.org.br www.amespirita.org.br. Se tiver alguma dúvida, quiser falar com o pessoal, é só mandar um e-mail. Pode mandar para a gente, pode mandar para eles também, tá bom? Então até a próxima. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br, a emissora do bem na internet. 24 horas ligadas em você.